Vieira do Minho. É aqui que vamos finalmente conhecer as cabanas do Pastor. Foram criadas entre os séculos XVI e o século XVIII e, tal como eu disse, servia precisamente para proteger e abrigar os pastores quando iam passear para a Serra da Cabreira e trabalhar com os seus animais. Ora, veja. A imponente Serra da Cabreira conserva um núcleo arqueológico que atesta a obra e o comportamento dos homens ao longo dos tempos. Vamos falar das cabanas de Pastor. Hoje em dia já não têm a mesma utilidade, mas vamos se calhar recuar através do Franklin uns 50 anos atrás e perceber qual é que era a verdadeira função destas cabanas de Pastor que hoje então vamos conhecer. Sr. Franklin, boa tarde e muito obrigado por estar na companhia do Porto Canal. Eu se calhar começava por lhe perguntar um bocadinho da sua história, porque não era pastor, mas acompanhou durante largos anos os seus pais nesta atividade. Verdade. Portanto, eu nunca fui pastor, mas simplesmente acompanhei a serra e as cabras e as vacas a partir dos anos 50, ou seja, a partir dos 50 desde que eu fiz os 14, 15 anos. Eu nasci em 55, portanto, a partir dos anos 60. Corria toda a Serra da Cabreira, corri atrás das cabras e as vacas mais tarde, com a minha mãe, com o meu pai. Conhece a serra como as palmas das suas mãos? Conheço a serra perfeitamente, perfeitamente bem. Além disto, depois mais tarde, já fui presidente do Conselho Diretivo durante 11 anos, em que participei em todas as atividades da Serra da Cabreira também. E, portanto, as cabanas em si são histórias que eu gostei de conhecer também, em que participei, dormi em algumas delas, principalmente nesta. E por isso é que escolhemos esta. E por isso escolhemos estas, claro, que Cabana Velha, chamada Cabana Velha. Já agora, porquê de Cabana Velha, sabe-se? Não sei porquê, sei que tem o nome de Cabana Velha, no entanto a zona onde nos encontramos é a zona do Alto Seixo, é chamado Alto Seixo. Agora o nome da cabana, o nome em si não sei a origem da cabana, sei que são cabanas, é uma cabana centenária. Agora, por que razão tem o nome Cabana Velha, até aí não posso dizer porque é que lhe atribuíram esse nome. Mas ao longo da serra há várias cabanas. Há várias cabanas, e todas elas têm um nome. Todas elas têm um nome, aliás, aqui próximo temos alguns desses exemplos. Aqui próximo temos, sim senhor, já aqui do lado do sul, temos aqui já bem próximo de nós, a cerca de 1 km ou menos de 1 km, temos a cabana do Alto Manel Dias, chamada. E precisamente o nome da zona de onde se encontra é precisamente o Alto Manel Dias e a cabana com o seu nome, Manuel Dias, chamado. Temos depois aqui do lado norte, temos uma outra já aqui mais em cima, que é chamada a Cabana dos Poços, também. É a única cabana que é identificada com uma cruz, que tem uma história, por isso tem uma cruz essa cabana. Um pouco mais funda existe a cabana de Fundo Vila, também à berma do Estradão, descendo à Ponte Pau. Que hoje já não é Ponte Pau, antigamente era Ponte Pau, mas a Ponte Pau desistiu e hoje existe uma ponte, mas já é de betão e não de pau. Mas antigamente os tempos evoluíram. Exatamente, os tempos evoluíram, exatamente sim. Nós temos 6 cabanas aqui bem próximo de nós, são 6. São 5 que estão recuperadas, como esta, com o nome gravado à porta de cada uma. E há uma que não tem o nome, não foi retificada. Ó Sr. Franklin, então se calhar vamos nos aproximar um bocadinho aqui da cabana e vamos perceber. Eu não sei se o Sr. Franklin percebe alguma coisa, eu não, aqui da parte da construção, porque isto aqui não foi obra da Mãe Natureza. Não, isto foi obra do pastor. Do pastor, exatamente sim. Todas as cabanas que estão construídas na serra são obra do pastor. Portanto, que o objetivo das cabanas, na verdade, era o acolhimento do pastor, na altura do inverno, porque na altura o pastor pernoitava na serra com o gado, para guardar o rebanho na altura, não as cabras, que as cabras e as ovelhas desciam todos os dias ao curral, mas as vacas principalmente não. As vacas dormiam precisamente nestas zonas fundas onde nos encontramos, por exemplo, zona abrigada, um pouquinho abrigada, em que o gado pernoitava e o pastor dormia precisamente dentro da cabana. Isto significa que o pastor tinha de ficar, neste caso, a dormir ou a dormitar perto do gado? Perto do gado, exatamente, para que guardasse o gado dos lobos, portanto, que na altura havia muitos lobos na serra, e os lobos atacavam e o pastor tinha que estar atento. E o pastor tinha que estar atento, exatamente sim. Ou seja, as cabanas eram construídas em locais já apropriados. Exatamente sim. E não é por acaso que todas as cabanas, se verificarem, há um pormenor que tem a porta toda virada para o sul. Todas elas têm a porta virada para o sul. E porquê? Para que estejam abrigadas do norte, porque pronto, o norte é sempre muito mais frio, e então... Dos ventos do norte. Dos ventos do norte, assim chamados.
E então, por isso que a porta que está aqui, como esta, por exemplo, está virada para o sul, virada para o sol. Sr. Franklin, conte-me agora um bocadinho da sua experiência em concreto, nomeadamente da dos seus pais, ou eventualmente aquilo que eles também lhe contavam assim. Dormiam tal e qual como seria isto Exatamente. aqui, ou traziam alguma coisa para se aconchegar? Normalmente traziam sempre qualquer coisa para se aconchegar. Como por exemplo? Como por exemplo a capa de burel, que existia na altura. As senhoras existiam sempre aquelas capas escuras, que ainda hoje se vê uma senhora mais idosa ou outra com uma capa dessas, aquelas capas escuras de burel chamadas. E depois existiam, os pastores traziam as suas croças também na altura de inverno, que era a croça que era feita em junco, é chamado junco, acho que é assim que se chama, que é Sim, é, exatamente. umas ervas que se... Chegou a ver os seus pais com a croça? Ah, sim, e eu próprio também. E ainda eu, por exemplo, usava uma croça de carapuço e depois existia dois tipos de croças. Existia a croça de carapuço e existia a croça de mangas também. E diziam os pastores que era raro o inverno em que cada pastor não rompia uma croça dessas. Portanto, e isso derivado... Mas o que isso quer dizer? Que o inverno era assim tão severo? Severo, exatamente. Hoje já não. Os invernos hoje são praticamente verões como eram... Ui, quem diria? Mas é verdade que sim. Hoje basta vermos o dia de hoje, que estamos em dezembro, a meados do mês de dezembro, já passou do meio, em que devia haver neve na serra e hoje que temos um belo dia de sol, com uma temperatura agradável, portanto, que está aqui na serra. Mas o Sr. Franklin lembra-se eventualmente, por exemplo, de começar a nevar e juntamente com os seus pais ficar abrigados na cabana, exatamente que sim. Muitas das vezes era quando tínhamos... Com as vacas já não. Portanto, as vacas poderiam ficar na serra sem problema nenhum. Mas com as cabras, quando verificássemos que estava próximos a nevar, teríamos que descer e automaticamente... Vocês nem conseguiam controlar. Exatamente, muitas vezes sim. Eu recordo-me que uma altura em que eu estava com a minha mãe, aqui um pouquinho mais abaixo, com o rebanho, que nos apanhou ali também uma trovoada de água que serrou, ficamos ali quase como fosse de inverno, de noite já escuro, no entanto seriam 2 horas da tarde, e aí tivemos que correr e com as ovelhas e cabras que havia, eu e a minha mãe e um colega meu, que estava ali também, já faleceu esse senhor, com muita pena dele também, mas pronto, já está do outro lado. E então aí a saraiva e a neve que nos apertou ali de uma tal maneira que tivemos que correr, mas não tivemos tempo a não ser abrigar-nos debaixo de algum penedo e esperar que a neve passasse para depois... Caía com tanta intensidade. Exatamente. É difícil esquecer esses momentos, não é? É difícil, não é? muito difícil, exatamente sim. E na verdade acaba por ser ao mesmo tempo contraditório, mas bom chegar aqui e relembrar também esse passado. Sim, é muito bom. Eu principalmente sempre gostei da serra e gosto, e então quando ando passo aqui um pouquinho na serra, lembro-me de todos estes tempos, esses bons momentos que passei com a minha mãe atrás das cabras, e depois era engraçado quando havia uma cabra que paria, havia um cabritinho que nós levávamos ao colo, que era espetacular, era lindíssimo, engraçado mesmo. E dormiam com ele, se calhar? E dormíamos com ele muito. Não, aconchegávamos o animalzinho, claro, que acabado de nascer. Claro, então quase a gente apanhava filho. ao colo. Exatamente, sim. Ó, Sr. Franklin, muito obrigado. Olha, adorei. Eu bem que não vivi esses tempos, mas parece que me transportou um bocadinho para lá. Portanto, obrigado por ter partilhado um bocadinho obrigado eu também. Dessa história. Obrigado eu também. E já que estamos próximos de Natal, portanto, um bom Natal para todos aqueles que nos ouvem e que nos vê. Obrigadíssimo. Um bom Natal também para si e para a sua família. Também, é importante dizer agora que o município de Vieira do Minho tem a intenção, aliás, de criar aqui uma rota por estas cabanas, nomeadamente aqui neste local são 6, e eu diria que se fizer sol, perfeito, se fizer chuva, pelo menos há um sítio onde todos nós nos podemos abrigar. É verdade, e fazer parte da história que por aí já passou, podemos fazer como os pastores daquela época e utilizarmos as cabanas para nos protegermos do frio. Estas cabanas que a história já lá vai, a vida já lá vai, mas a estrutura permanece de pé, precisamente, aliás, para não deixar morrer as tradições e também a cultura. Temos